Vamos lá, gente boa! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo vai tudo bem. É bem difícil estar ruim quando o assunto é geografia, já que é uma ciência maravilhosa que sempre tem algo para nós aprendermos, não é mesmo? Estivemos aí um tempo ausente, sem postar conteúdos, mas estamos voltando hoje, né? A correria do dia a dia e é muita coisa para a gente fazer, elaborar, e a jornada de trabalho também às vezes nos castiga um pouco, mas arrumamos esse tempinho aqui para a gente conversar sobre o relevo, né? Uma breve conversa para a gente entender o que é relevo, tá bom? Como o relevo se forma, como é a modelagem do relevo terrestre. Então, para começar, você sabe, né, o que é relevo? Nós já postamos aqui no canal um short dando uma breve conceituação sobre relevo. Relevo são formas da superfície terrestre. Formas da superfície terrestre. E o relevo se divide em 4 braços. São as montanhas, planaltos, planícies e depressões. As montanhas é aquela parte do relevo bem elevada que gira em torno de 1.000, 2.000, 3.000 metros de altitude. Os planaltos são aquelas partes do relevo que superam 200 metros. As planícies, aquelas partes que baixam um pouco de 200 metros, e as depressões são aquelas formas onduladas do relevo, aquela parte que é alta, desce e sobe. Isso aí é depressão. Quem traz essa definição é o grande mestre, pai da geografia brasileira, Aziz Absaber. Ok? Então, vamos lá. Nesse relevo, tem 3 pontos muito importantes para a gente entender. Porque esses braços que eu acabei de lhes falar são formados ou formam, né, a parte externa da crosta terrestre, que é o relevo. E elas são formadas pela ação de agentes internos e externos que atuam nessa crosta. Então, para a gente entender bem como o relevo é formado e modelado, existem três pontos cruciais. Então, saca só: os agentes internos do relevo. Segundo, os agentes externos do relevo. E terceiro, as formas de relevo. Esses 3 pontos são cruciais para que você entenda o que venha ser relevo. Agentes internos, a gente pode citar, por exemplo, as placas tectônicas. Podemos citar os terremotos, que são ocasionados pelo movimento dessas placas tectônicas, como também maremotos e tsunamis, que são agentes que modelam o relevo em sua parte externa ou na sua parte de cima. Esses agentes internos, eles, ao se movimentar, no caso das placas, esse agente interno chamado placa tectônica, se move causando terremotos, maremotos
e tsunamis. E quando eles afloram, aí o relevo é modelado. Isso porque quando se tem um terremoto, você percebe que o relevo é transformado, é modelado, geralmente para pior, sempre assim. Dois terremotos nos chamam a atenção nos últimos anos, o do Japão e o do Nepal. Grandes catástrofes nesses dois países. A diferença é que no Japão existe tecnologia suficiente para se reerguer deste efeito, e no Nepal, por ser um país bem menos desenvolvido, sofre bastante para se reerguer novamente. Além dos agentes internos, como placa tectônica, que causa todo esse desastre quando se movimenta, também temos os agentes externos do relevo. E os agentes externos podemos citar alguns. O intemperismo, que é o processo de decomposição e desagregação das rochas e de seus minerais em decorrência da ação da umidade, da temperatura e dos seres vivos, como também erosão e sedimentação. E a erosão consiste no processo de remoção e transporte dos fragmentos de rochas resultantes do intemperismo, os chamados sedimentos. A erosão e o intemperismo, eles desgastam o relevo. E esse desgaste do relevo, ele faz com que o relevo seja modelado. Esse processo é chamado de sedimentação ou deposição dos sedimentos. E existem muitas partes do relevo que são modificadas através desses agentes externos. Outros fatores externos que modelam o relevo são chuvas, mares, rios, ventos e até mesmo as geleiras. E para concluir, turma, nós temos aí a questão das formas, né? As formas do relevo, onde nós notamos as principais formas de relevo no continente, ok? E as formas de relevo são aquelas apresentadas na conceituação, né? As montanhas, que também podem ser chamadas de cadeias montanhosas, né? Que também são chamadas de cordilheiras. Também as planícies, os planaltos e as depressões, ok? Essas são as formas do relevo, as formas da superfície. Você pode avistar o relevo de longe, como também de perto. Quando geralmente você vai caminhar, você vai praticar exercício, ou até mesmo sair de casa para ir para algum lugar, você pode avistar de longe o relevo, né? E geralmente você vê aquela parte ondulada do relevo e dali você pode definir e trazer a definição do relevo que está presente aí na crosta terrestre. Para concluir, uma breve conceituação sobre essas formas. As cadeias montanhosas, o que são, né, as montanhas? São nada mais nada menos
que as maiores elevações da superfície terrestre, ok? A grande questão aí é que essas são bem mais fáceis de se identificar. Existem mesmo na América do Sul grandes montanhas, né? Tem cidades, por exemplo, que estão em cima de montanhas, como Quito, a mais de 2.500 metros de altura, e a cidade de La Paz, mais de 3.600 metros de altitude. Já os planaltos, que também são conhecidos como ou chamados de platôs, são terrenos extensos e pouco acidentados, que geralmente estão situados em uma faixa de altitude relativamente alta e mais elevados que as áreas ao seu redor. São aquelas áreas, segundo o professor Abissaber, que tem de 200 metros para frente, ok? As planícies, por sua vez, são as áreas relativamente planas formadas pelo depósito de sedimentos vindos de terrenos mais elevados. Já as planícies, elas estão um pouquinho abaixo dos planaltos, né? Já que a planície só pode ser considerada até 200 metros de altura. E por fim, turma, as depressões. As depressões são as áreas mais baixas que o nível do mar, ou que as demais formas de relevo que as circundam. São formadas por falhas tectônicas ou por erosão, processo erosivo. O relevo ou a depressão é aquela partezinha alta, aí ela é decomposta baixo e aqui sobe novamente. É como se fosse um U, né? A depressão. Pois bem, turma, este foi o nosso tema de hoje, o relevo, a modelagem e a sua formação. Espero te ver aí numa próxima ocasião. Valeu, até mais!